E aí galera, o 150 está no ar. Vocês viram no vídeo passado os 5 itens que eu gosto desse carro, que eu gosto do Clio. E hoje vocês vão ver os 5 itens que eu não gosto, os itens que eu odeio, os itens que não são legais para quem está procurando um Clio. Dá uma olhada aí. Então aqui estamos, galera, com o Cliozinho do canal. Para quem não conhece, um Cliozinho 1.6 2004, modelo Dynamic. A gente já fez algumas modificações nele, mas a gente vai falar sobre itens, sobre coisas de um Clio padrão, né, que não envolvam essas modificações que a gente fez. Então, hoje eu vou falar os itens que eu não curto desse carro, os itens que não me agradam, porque, óbvio, todos os carros têm prós e contras. Primeiro dos itens, que é um ponto positivo por um lado, mas é um ponto negativo por outro, é a questão do espaço interno. No outro vídeo vocês viram que eu falei que o fato do carro ser pequeno e ser leve é muito bom para o que se propõe, né? Porque a gente gosta de fazer, que é andar em pista, em autódromo, etc. Mas para um uso do dia a dia, para um uso normal, para um uso comum, não é tão legal assim. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma viagem, quiser levar, sei lá, mais 2 pessoas, 3 pessoas, que aí já passa a usar o banco de trás, não é um carro interessante para isso. Então, a gente sabe que os carros mais antigos, né? Vou até tentar entrar aqui, eu acho que se eu entrar eu não saio mais, hein? Vamos tentar. Mas ó a posição. Ó a minha perna como é que ficaria. Então assim, totalmente fora de cogitação. Agora eu fiquei preso aqui, né? Alô, me ajuda. Então assim, totalmente fora de cogitação, eu não consigo nem me mexer aqui dentro do carro. Então assim, é óbvio, ou você leva criança no banco de trás, que eu não pretendo levar tão cedo, ou você não leva ninguém. Então é um carro basicamente projetado para 2 pessoas, ainda mais tratando de 2 portas, né? 4 portas eu creio que seja um pouquinho mais fácil de usar. Mas assim, espaço interno realmente é bem pequeno. Para o meu uso hoje, com esses bancos e volante, até que atende bem. Eu tenho 1,82 m. Mas assim, no geral, é um carro feito para 2 pessoas. Eu acho que ele não foi pensado ou projetado para ser usado no banco de trás. Eu acho que vem só por lei aí, né? Ser um carro de 5 pessoas, né? Mas, inclusive, ó, se vocês olharem o porta-malas, é muito, muito, muito pequeno. Realmente, não sei, aqui você já estica. Inclusive, o banco ele é bem inclinado para trás, então assim, toma bastante espaço. É o que eu falei, pelo fato de ser um carro curto, né? O porta-malas sofre bastante. Para vocês terem ideia, o porta-malas do Clio ele tem 255 litros. Um efeito de comparação, um Up TSI, o Up, né, no geral, para vocês terem uma ideia, que talvez vocês até tenham visto o porta-malas pessoalmente, tem 283 litros. Então assim, que já é um porta-malas minúsculo, pensa que o do Clio é menos espaçoso ainda. Então assim, realmente, ou você leva só o necessário, se você for viajar, vai com uma pessoa só a mais, leva 2, 3 malas aqui, ou usa até o banco de trás para carregar coisas, porque realmente não faz muito sentido usar esse carro para viagens longas, com mais pessoas, enfim. Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo como negativo do Clio, a questão do espaço interno, etc, para um uso geral. O segundo ponto que eu vejo que não é tão bacana no Clio, isso se tratando do carro original, tá? Não esse em específico, mas é justamente a questão dos bancos e volante. O que isso implica na dirigibilidade? Óbvio que é a posição de dirigir. Então assim, esses bancos e esse volante, eles estão muito bem encaixados. Eles foram instalados com altura boa para mim, né? No caso que eu sou uma pessoa alta, então eles fizeram uma instalação que eu não fique tão alto. Mas assim, os bancos originais desse carro, você fica numa posição meio alta, ele fica numa posição assim que não é legal de guiar, de pilotar, né? Ele é um carro legal para ir do ponto A ao ponto B, que é o que ele foi desenvolvido, para que ele foi feito na época. E a questão do volante é uma coisa muito interessante de citar. Se você está procurando um Clio e você tem a minha altura, sei lá, vamos supor, 1,78, 1,80 ou 1,82 que eu tenho, ou até mais, você vai sofrer muito com a posição de guiar, porque você não vai encontrar uma posição confortável até para usar o carro
de maneira civil, de maneira comum, porque a coluna de direção não tem ajuste de distância. Então assim, você só consegue ajustar a altura dela. E ela fica muito distante para uma pessoa que é alta, que joga o banco lá atrás. Então, ou você fica com as pernas muito arqueadas para dirigir, que fica horrível, né? Depois você cansa, depois de um tempo ficar assim muito arqueado. Ou você fica mais esticado, só que o volante original, como ele não tem esse offset aqui, né? Essa profundidade, né, que jogaria ele mais para cá, que é o caso desse aqui. O volante original ele fica mais para frente, então se você joga o banco para trás, você fica com o braço muito esticado. Isso começa a doer o seu braço depois de um tempo usando. E para quem sabe, né, a posição ideal é você ficar com o braço semi-flexionado, né? Então, né, o ideal é ficar assim, o correto é ficar assim para qualquer tipo de pilotagem, seja uso civil ou até em uso em pista, ou qualquer coisa assim. Então, é muito ruim você ficar com o braço muito reto. Se vocês clicarem no card aí em cima, vocês vão ver um vídeo eu guiando com o volante original Interlagos. Vocês veem que muitas das curvas eu fico com o braço muito esticado. Isso é ruim porque você perde um pouco da sensibilidade de guiar o carro, de você entender o que está acontecendo, porque você está às vezes mais preocupado em tá esticando ali o braço do que realmente está sentindo o carro, porque quando você está com o braço semi-flexionado, qualquer coisa que acontece na direção, você acaba sentindo, tem uma acessibilidade melhor. E quando você está ali todo duro, todo reto ali, você não consegue entender o que está acontecendo com o carro. De repente os pneus estão arrastando demais ou qualquer coisa assim. E isso também é ruim para o uso no dia a dia. Então a gente resolveu esse problema instalando os bancos da Rally Design e o volante manopla Lotus, que ficou uma sensação de guiar, uma posição muito melhor. Mas para quem tem um Clio original, quem tem um Clio comum, atente-se que quanto maior você for, pior vai ser ter um carro desse por conta dessa questão da posição de dirigir. A não ser que você queira, a princípio, já colocar um volante Lotus, por exemplo, que já traz a posição mais para próximo. Mas se você quer ter o carro original, ou se você não liga para uso em pista, não liga para ter modificar o carro nem nada, saiba que realmente faz uma diferença absurda você estar numa posição confortável de guiar. Eu já viajei com esse carro, trazendo ele inclusive para São Paulo, 1000 km dirigindo ele. Eu tava muito feliz, mas assim, você vê que não fica numa posição muito confortável ali de você guiar. Então atente-se a esse ponto também, que é o segundo ponto que eu não gosto desse carro, que a gente acabou resolvendo. Terceiro ponto que eu não gosto desse carro, que na verdade isso é um problema crônico não, né? Um problema pré-existente em carro popular, principalmente os carros populares mais antigos, que é o caso desse aqui, né? Não parece, né? Quando a gente fala 2004, fala, é um carro semi-novo, mas 2004 já tem 17 anos, né, de uso, então é muita coisa. Então os carros populares sofrem muito com acabamento. Os carros populares da época sofrem muito com acabamento. São carros muito precários de acabamento. Eu não acho feio o acabamento, mas eu sei que é ruim, é tudo plástico, não tem nada, absolutamente nada que você vê e fala, pô, isso aqui tem uma qualidade mais legal e tal. Então aqui, por exemplo, isso aqui já veio do antigo dono. Aqui parece que trincou, alguém apertou, enfim, talvez na hora de remontar o acabamento, às vezes foi instalar algum alto-falante, você vê que trincou aqui e já era, não tem o que fazer, ó. Não é um acabamento que é aquele soft touch, né, que teria uma maleabilidade melhor. Aqui quebrou, então já era. Então inclusive é um dos poucos detalhes que esse carro em específico, o meu, tem de ruim, assim, de acabamento. De resto ele é muito bem cuidado internamente. Mas assim, você vê que de acabamento tem muita coisa de plástico, na verdade tudo é de plástico. E isso implica em muito, não diria muito, né, que eu acabo não ouvindo tanto, que eu ando sempre com o difusor aberto, né, de escapamento, mas em muito barulho interno. Então você vê que tem rangidinho de plástico, você tem não sei o que, aí cada hora se ouve um barulho diferente, às vezes para, às vezes volta. Isso falando de um Clio comum, sem esse escapamento nem nada. Então você consegue ouvir e às vezes isso irrita, né? A gente sabe muito bem que barulho interno de carro irrita bastante quando você está usando ele, sei lá, vamos supor que eu falei lá da viagem de X horas e tal, você tá lá ouvindo sempre os mesmos rangidinhos, chiado, e você não sabe de onde vem, não sabe nem como tirar. Então eu sei que até existem empresas específicas, né, especializadas nisso, né, em tirar rangido, barulho interno. Eu não sei, tem um nome específico lá desse tipo de empresa que faz isso.
Mas assim, é um negócio que não é um carro que não tem acabamento bom. É um carro que eu costumo dizer que ele é honesto pro que se propõe. Ele era um carro popular, um carro de entrada na época, então o acabamento dele tem que condizer com isso. A galera fica endeusando que não sei o que, blá blá. Entra aqui no carro, é um carro popular como qualquer outro. Diria até que tem um acabamento melhor que, por exemplo, tem uns carros que são bem espartanos, tipo o Uno quadrado lá, Uno caixa. Aquele Uno sempre teve o mesmo acabamento de sempre, mas é tenebroso de horrível, né? Não tô dizendo que é um carro ruim, mas o acabamento é terrível. Então assim, acabamento de carro popular da época é muito pior que acabamento de carro popular de hoje. Se você é de uma geração mais nova e você está acostumado com os carros populares de hoje, Onix, Up e tal. Up eu sei que ainda tem até parte exposta, né, na porta, mas enfim, se você é acostumado com esses tipos de carro popular de hoje e você passa a andar num carro desse, a diferença é bem gritante. Inclusive, se você... Não sei se tem gente aqui que não sabe, né? Talvez sempre tenha. Os paralamas são de plástico. Isso aqui, quando eu fiquei sabendo da primeira vez, isso faz muito tempo, óbvio, né? Mas quando eu fiquei sabendo, eu falei, meu, como é possível os caras usarem um paralama de plástico? Tipo, se eu encostar aqui, é capaz ó, já até amassa, ó. Você vê que ele amassa e... Então, assim, é um negócio que... é um pouco preocupante. Qualquer encostadinha aqui, com certeza você perde o paralama. Por um lado, é um carro que fica mais leve, né? Porque você tem um paralama de plástico. Mas por outro lado, você fala que você entende que a construção como um todo do carro não é 100% seguro. É um carro que foi 100% pensado na segurança do motorista, né? É um carro que talvez isso foi deixado em segundo plano, ou pelo orçamento de produzir um carro barato, não foi levado tanto em consideração. Mas a gente anda com o que a gente pode, né? A gente anda com o que a gente tem. O quarto ponto que eu não gosto desse carro, na verdade, acho que praticamente todos os carros têm, né? A maioria deles tem, é a questão dos problemas crônicos. Quais são os problemas crônicos desse carro que me incomodam? Particularmente, eu só tive um problema crônico com ele, que foi a questão do coxim de câmbio. O coxim de câmbio desse carro você tem que trocar com uma frequência até que alta. Esse carro em específico, como ele tem comando e tal, e é um carro que vibra muito, ele vibra mais do que o normal, eu tenho que trocar esse coxim com mais frequência ainda, ou colocar um coxim de PU e etc. Mas pensa uma pessoa usando o carro de um uso comum. Às vezes a pessoa nem imagina que precisa trocar coxim ou qualquer coisa assim. E essa é uma questão que, se o coxim quebrar ou se o coxim der defeito, o carro não sai do lugar. Você não consegue engatar a marcha, você não consegue desengatar se a marcha ficou ali numa posição, suportar, engatou a ré e ali deu problema no coxim, o câmbio ficou numa posição que você não consegue desengatar e você tem que voltar de guincho por conta de uma peça de, sei lá, R$200. E o carro funcionando, né, motor ligado e tal. Então assim, bizarro. Aí chega no mecânico e vai ver só isso. Eu tive da outra vez que eu tive esse carro, eu tive o problema do coxim dar problema de eu não conseguir desengatar a marcha. Cheguei na frente de casa, não conseguia desengatar, não conseguia fazer nada, o carro ficou parado na frente de casa. Os meninos aí, Andrei, Espina e etc, foram lá, a gente teve que erguer o carro, comprar o coxim, erguer o carro na frente de casa, tirar o coxim, colocar o coxim novo, e aí voltou a funcionar o câmbio, né, por conta de uma peça besta que não deveria dar problema assim com tanta frequência, né? Óbvio, você está falando do coxim original do câmbio de 2004, beleza, mas você tem que trocar. Eu, por exemplo, vou ter que trocar a cada ano ou menos, porque é um carro que vibra mais do que um Clio original. Mas os Clios originais eu sei que é um problema crônico que eles têm que trocar com uma certa frequência, ao qual outros carros populares, carros normais, não precisam disso. Mas ainda assim é um problema leve, né? Que tem que estar atento quem tiver esse tipo de carro. O outro problema crônico que esses carros têm é a questão da bobina. Esses carros têm bobinas individuais e dizem que eles passam a ter problemas com frequência de bobina. Então, das 4 bobinas, sempre dizem que é bom você sempre andar com uma bobina, porque se a bobina der pau, fudeu, obviamente, o carro vai começar a falhar e etc. E isso não é um ponto tão legal, mas você às vezes está longe, o carro começa a falhar. Se for só uma bobina, você consegue até andar com o carro, mas assim, o carro fica mega gastão, sem força nem nada. Então, inclusive o antigo dono desse carro, o Dion,
o antigo, né? Que foi para mim, voltou, vendeu para o outro, voltou, voltou, multiplica, sobe um, vai dois. Enfim, o Dion, que andava muito em autódromo, ele falou: cara, sempre que você for para um track day, você leva um coxinho de câmbio e pelo menos uma bobina guardada no porta-malas. É capaz de que em algum momento você precise fazer isso, porque às vezes na pista, por estar um esforço maior e tal, você tem esse tipo de problema. Então, assim, para nós que gostamos desse tipo de carro, que estamos usando em uso severo, a gente sabe que está suscetível a isso. Mas pro usuário comum não é um negócio legal as bobinas ficarem dando pau o tempo todo. Comigo nunca aconteceu, nem da primeira nem da segunda vez que eu tô com esse carro. Mas é um problema que existe, que a gente não pode deixar de considerar. Então, se você está pensando em ter um Clio, a primeira coisa é saber quando as bobinas foram trocadas, se já foi revisado, enfim, essa parte, para não ter nenhuma surpresa, porque se der problema com o carro longe, você vai ficar na mão e não tem ideia, né? Tem que trocar ou você fica na mão, e é um negócio que realmente as bobinas eu acho que não são caras, mas enche o saco, né? Você ficar com o carro falhando. Comigo nunca aconteceu, mas eu sei que é crônico, eu sei que passa a acontecer com muita gente que tem Clio. E o quinto e último ponto que eu odeio no Clio é o falso rótulo de que o Clio é um hot hatch. Galera, não é. Vamos repetir comigo. Clio não é hot hatch. O que eu entendo como um hot hatch? É um carro pequeno, obviamente, é um carro hatch, que tem um apelo esportivo envolvido nesse carro. Tem um apelo esportivo desde da fabricação dele, desde do projeto que foi feito, ou de alguma forma. O que seria um hot hatch da época desse carro, que é um carro 2004, para mim? Seria um Gol Turbo, que é o Gol G3, né, 1.0 16 válvula turbo, ou o próprio Gol GTI, que tinha o G3 também, né? Então, assim, são carros que foram desenvolvidos, foram pensados de serem hatches com um apelo esportivo. Às vezes eles podem nem ser realmente esportivos, né? Mas foram carros desenvolvidos com algum apelo dessa forma. O Clio não foi desenvolvido em nenhum momento pensando nisso. É a mesma coisa, por exemplo, os carros de hoje que a gente bate sempre no ponto. Up TSI, ele tem um motor legal, que seria proporcionalmente o que esse motor era legal em 2004, mas não tem nada a ver com o carro esportivo. Up TSI não é esportivo. Se alguém quiser colocar no comentário que for fanboy, que falar que não sei o que prepara e dá pau e não sei quem, blá 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 blá, não é. Você pode enfiar 300 cavalos nesse carro aqui, se eu forjar, colocar turbina, etc, mas ele não vai ser um carro esportivo. Vai ser um carro que eu tornei ele rápido, mas mesmo assim ele não é um hot hatch. É a mesma coisa, por exemplo, de hoje. O que seriam os hot hatches hoje? Seria Sandero RS, seria 208 GT, DS3, Swift Sport R, 500 Abarth. São carros que existem. Na verdade, 500 Abarth para mim já até é um esportivo, né? Porque foi um carro. O Sandero RS também é um... Enfim, hot hatches, essa é a definição desses carros que eu citei. Carros como... A galera tá falando, eu pego um Celta... O Celta é um hot hatch porque eu posso colocar um motor 1.8 com câmbio de 1.0 e ele fica muito bom, e põe suspensão de marcas e pilotos. Tá ok, você tá mexendo em todo o carro, mas ele não é um hot hatch. O Celta é apenas um carro de baixo custo, leve, que foi desenvolvido para a época para ser um carro de entrada assim como esse, e a galera tá tomando gosto por modificar eles. Mas esse fato de tomar gosto de modificar um Celta, de modificar um Clio, de modificar um carro até um pouco mais caros, como o Corsa, Astra, que vai subindo, né, a escadinha, não torna esses carros hot hatches, carros esportivos ou carros exclusivos, e também não tem o direito de tornar esses carros caros, não tem o direito de aumentar o preço desses carros. Eu sou totalmente contra isso. Eu vejo, por exemplo, os Clios, né, que é os carros que eu tenho mais contato, assim, de ver a galera mandando, às vezes me marcam em algum lugar, estão subindo o preço, assim, astronomicamente, coloca na descrição, porque é um carro foguete da década de 2000 e que anda na frente de não sei o que. Galera, pelo amor de Deus, Clio é um carro popular, leve, com motor 1.6 só, não tem nada além disso. Então a gente tem que desmistificar isso. Mesmo esse carro sendo preparado, eu tenho a missão de dizer que ele não é um carro esportivo, não é um carro
rápido, não é um carro... Enfim, a gente tá modificando ele porque a gente gosta, mas a gente sabe o patamar que ele se inclui. Se eu quiser um carro rápido, ou quiser um carro esportivo, ou um hot hatch, eu tenho que partir para uma outra concepção de carro. São esses carros mais caros ou carros diferenciados da época que eu falei, porque esse aqui realmente não é. Ele é um carro popular ao qual hoje na classe média dos brasileiros muitos até conseguiriam ou conseguem ter um carro desse, e a gente está mostrando que é legal modificar ele e que é legal se divertir com ele em pista, tendo baixo custo e etc. Mas esse é o quinto e último ponto que eu não gosto do Clio, que é a galera falar que é um hot hatch, ou que é um carro esportivo, que é um carro rápido, ou que é um... Então não é, ele é apenas um carro rápido e honesto para aquilo que ele se propõe. Ele faz assim, tudo um pouco, ele faz de tudo um pouco. E para mim o hot hatch ele tem que fazer algumas coisas muito. Ou ele tem que fazer muita curva, ou ele tem que ter um motor diferenciado, né, que é um motor potente. Por exemplo, vamos falar de década de 90, que era um hot hatch clássico, que a gente já pensa assim de cabeça, Civic VTI. O carro vinha com 160 cavalos, 100 cavalos por litro no motor 1.6. Aquilo sim foi pensado, foi desenvolvido, foi projetado para ser um carro esportivo hatch, vamos dizer assim. E não isso aqui não é. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês discordam ou concordam com algum ponto que eu falei sobre o Clio, talvez até os próprios donos de Clio vão comentar aí embaixo. Quem tá querendo ter um Clio, se quiser tirar alguma dúvida, manda pra gente aqui nos comentários, no direct do Instagram. Se não segue a gente ainda no Instagram, segue lá, a gente posta muito spoiler sobre esse carro, sobre o Kinder que tá ficando pronto, que se você não conhece, é um carro de corrida que a gente tá montando. Então segue lá, você vai ver as fotos, o carro tá quase pronto, vai ficar muito legal pra gente andar em autódromo, assim, tudo isso que você já sabe. Então deixa like, comenta, ativa o sininho. O moleque passou de bike, já achei que ia puxar a GoPro aqui e a gente ia ter que sair no tapa. Fechou? Valeu, galera. 150 é nóis. Fui!